Você é advogado, sabia que milhares de aposentados e pensionistas do INSS podem estar sendo vítimas de descontos indevidos agora mesmo, sem sequer desconfiarem? Isso está acontecendo em todo o Brasil. Associações e sindicatos estão realizando os débitos mensais nos benefícios de aposentados, muitas vezes sem nenhuma autorização válida. Olha o tamanho do problema. Notícias recentes mostram, como essa aqui, que a Polícia Federal enquadrou 11 entidades por fraude no INSS. Há mais de 20 suspeitas participando. Já essa segunda aqui destaca que a fraude atingiu pelo menos 4 milhões de aposentados e pensionistas e os descontos indevidos passam de 6 bilhões. A boa notícia é que você, advogado, pode intervir. Uma ação bem-sucedida pode não só recuperar o dinheiro do seu cliente corrigido e em dobro, mas também gerar honorários muito interessantes para o seu escritório. Fica comigo até o final, que eu vou te mostrar um estudo de caso real e como o cálculo jurídico pode ser o seu maior aliado para atuar nesse nicho. Bom, para começar, o que é essa ação? É uma ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de débito e danos morais. O objetivo aqui é bem claro, é declarar a nulidade de todos os descontos feitos sem autorização, cessar imediatamente os débitos no benefício do seu cliente, restituir em dobro todos os valores descontados indevidamente, claro, respeitada a prescrição, e buscar uma indenização por danos morais pela falha na prestação do serviço e pelo transtorno causado. E quem responde por essa fraude? Principalmente as associações que lançam esses descontos legais via convênios, mas o INSS pode ser corresponsável por omissão ou falha. E quem seria o cliente ideal nesses casos, Ana? Principalmente aposentados e pensionistas do INSS, ou seja, pessoas vulneráveis, muitas vezes idosas ou analfabetas, que são alvos fáceis para essas associações. A demanda é enorme e crescente, como as notícias já apontaram. Atuar nesse nicho pode garantir um fluxo constante de clientes e fortalecer o seu escritório. Vamos analisar um caso concreto para entender essa dinâmica. A dona Antônia percebeu descontos mensais em seu benefício do INSS intitulados como Contribuição Sindicato com TAG, como aqui demonstrado no ISCRE. Acontece que ela não reconhecia a dívida e nunca havia autorizado esses débitos. O problema? Descontos mensais recorrentes, 15,76, 17,60, 19,96, debitados por anos do benefício da senhora Antônia. Não demorou muito para ela procurar um advogado e ajuizar uma ação declaratória de inexistência de débito. A defesa da associação alegou que a autora era filiada e havia autorizado os descontos. Bom, mas a decisão do juiz de primeiro grau reconheceu a nulidade da filiação e dos descontos, principalmente porque, sendo a autora analfabeta, o suposto contrato de filiação não cumpria os requisitos do artigo 595 do Código Civil, ou seja, não havia assinatura rogo e duas testemunhas. O contrato era inválido. A associação foi condenada a cessar os descontos, devolver em dobro todos os valores descontados nos últimos 5 anos, respeitada a prescrição com penal, e pagar uma indenização por danos morais inicialmente fixada em R$ 1.000 e depois justamente majorada para 5 mil em segunda instância. E, por fim, honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Como eu já adiantei, ao analisar o recurso, o tribunal não só manteve a decisão sobre a nulidade e a restituição, como majorou os danos morais. E o cálculo? Aqui o CJ entra em ação. O principal é a gente transformar essa decisão em valores concretos para execução. Dentro do programa do CJ, você vai direto na aba de débitos e créditos do cálculo de atualização de débitos. Como neste caso a dona Antônia só tem valores a receber e danos morais, eu já deixei pré-configurada aqui toda a parte dela conforme os comandos da sentença do acordo. Então, INPC e juros de mora de 1% ao mês. Da mesma forma, os honorários de 10% sobre o valor da condenação. Bom, aí aqui, basta nessa aba de débitos, eu clicar em importar débitos, abrir o meu importador de dados inteligente e importar o arquivo, que pode ser tanto em PDF como em texto. Aqui o mais comum vai ser você fazer a importação do ISCRE, então eu coloco um comando para mim IA exatamente da forma que aparece no extrato do meu cliente. Então vejam aqui que eu tenho uma contribuição do sindicato com TAG, né, na rúbrica 220, no valor de R$ 13,56. Bom, aí é só eu colocar o comando, anexar o arquivo, enviar e aguardar que a análise seja realizada. Olha só a quantidade de descontos que essa cliente sofreu. São muitos, não é mesmo? Bom, feito isso, é só você apertar em preencher formulário automaticamente, que todos esses descontos vão ser diretos importados para cá, para essa parte desse campo, tá? Já nessa ordem de data, valor e descrição.
prontinho. Agora é só importar, conferir todos os lançamentos e retirar aqueles que foram, eventualmente, não entraram devido à prescrição, tá? E aqui, como o juiz deferiu a devolução em dobro, eu vou marcar a repetição em débito, certo? E já mostrando aqui para vocês, porque é muito importante, não podemos deixar de colocar esse ponto, o dano moral de R$5.000. Eu vou salvar. E como eu já configurei os honorários, eu vou vir direto para o nosso resultado. Veja, com esse passo simples, o CJ gerou um cálculo preciso para a execução da Dona Antônia, no valor de R$29.590,48. Feito isso, basta exportar o relatório, que você pode fazer tanto em PDF como num arquivo XLS, tá? Eu vou escolher aqui o relatório completo, e aqui temos o caso da Dona Antônia todo prontinho para o cumprimento de sentença, ou até mesmo, claro, no momento de liquidar para a inicial. Agora vamos falar da parte financeira e estratégica para o seu escritório. Atuar nesses casos de descontos indevidos representa uma oportunidade dupla. Você ajuda um cliente vulnerável a recuperar o que é seu por direito e constrói um nicho rentável para a sua advocacia. Os valores recuperados para o cliente podem ser significativos. Lembre-se, a condenação geralmente inclui a restituição em dobro de todos os valores descontados indevidamente nos últimos 5 anos e uma indenização por danos morais que, como vimos no caso da Dona Antônia, pode chegar até R$5.000 ou mais, dependendo do caso concreto e do entendimento do tribunal. No exemplo que analisamos, a soma da restituição dobrada e dos danos morais ultrapassou o valor de R$11.173. Esse é apenas um exemplo, mas ilustra o potencial dessas ações. Mesmo descontos mensais pequenos de R$20 ou de R$30, quando acumulados por anos e devolvidos em dobro com correção e juros, geram montantes expressivos. Você viu hoje a grande oportunidade para advogados em caso de descontos indevidos da Previdência por associações. Muitas fraudes, clientes vulneráveis precisando de ajuda e honorários atrativos. Já atuou em casos assim? Qual foi a sua maior dificuldade? Comente a sua experiência aqui. Aproveite também para curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com seus colegas advogados. E para calcular esses casos com precisão e agilidade, conheça a ferramenta do cálculo jurídico. O link vai ficar aqui na descrição. Até a próxima!